minha direita? A nenhum. Porque Cristo é muito superior aos anjos. Então Paulo aqui ele estava combatendo uma certa idolatria dos homens para os anjos. Paulo está dizendo: olha, os anjos são apenas ministradores de Deus, são instrumentos de Deus. Jesus Cristo é muito maior do que os anjos. Amém? Primeiro eu quero que você entenda isso. Paulo estava falando para o povo: olha, vocês não devem adorar a anjos, porque anjos são inferiores. Cristo é superior a eles. Só Cristo deve ser adorado, só Cristo deve ser reverenciado. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu não adoro anjo. Por que o senhor está falando sobre isso? Você já vai entender. Irmãos, em nossos dias, muitos são os nossos desejos, muitos são os nossos alvos, aquilo que nós queremos conquistar, aquilo que nós queremos alcançar para a nossa vida. Muitos são os sonhos que nós temos, muitos são as coisas que nós queremos alcançar, conquistar. E muitas vezes essas coisas nós corremos o risco de colocá-las em um lugar acima da adoração a Cristo. Muitas vezes nós temos a idolatria de querer uma esposa perfeita, um esposo perfeito, filhos perfeitos. Muitas vezes queremos alcançar objetivos, fazer uma empresa, montar um negócio, ser bem sucedido, ser bem sucedido na vida financeira, na vida familiar, enfim, queremos sucesso para a nossa vida. E muitas vezes corremos o risco de deixar de adorar a Deus e dar prioridade a essas coisas. Paulo estava falando que aquele povo deixou de adorar a Deus para adorar outras coisas, anjos. E muitas vezes nós não fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós não começamos a querer buscar alvos com muito mais intensidade do que queremos buscar a Deus. Prova disso é que muitas vezes, quando não alcançamos alguma coisa, ficamos tristes, amargurados, culpamos muitas vezes até Deus por não alcançar tal coisa. Muitas vezes, quando dá algo errado em nossa vida, muitas vezes nós ficamos abatidos. Muitos irmãos chegam até a trocar a sua vida porque algo deu errado nos seus sonhos. Pessoas que interrompem a sua vida porque fracassaram em alguma área. Não é isso que muitas vezes nós ouvimos? Pessoas que, porque a vida destruiu, o casamento destruiu, porque faliram, pegaram simplesmente e acabaram com a sua vida. Ou seja, trocaram, davam mais valor às coisas materiais, davam mais valor àquilo que eram os sonhos, alvos dele, do que a Cristo. E nós temos que entender que muito mais importante do que alvos, metas, sonhos, está a nossa salvação. A preocupação de Paulo era essa: se negligenciar, ou seja, se não dermos conta, se não dermos valor para Cristo, perderemos a nossa salvação. Nessa palavrinha aqui, nesse capítulo 1, eu separei aqui 7 motivos para nós botarmos Cristo em primeiro lugar na nossa vida, para nós não trocarmos nada que venha até os nossos ouvidos pela excelência de Cristo. Em primeiro lugar, na minha e na tua vida, deve ser Jesus Cristo. Mais nada, irmãos. Primeiro motivo, porque Cristo deve ser o primeiro na nossa vida, e não devemos adorar a mais nada a não ser primeiramente Ele. Diz assim no versículo 1: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas.
profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho. Antigamente, Deus falava com o homem através do profeta. Muitos profetas foram levantados. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Enfim, muitos homens eram a boca de Deus para aquela época. Mas Jesus veio e a Bíblia diz que nos últimos dias ele deixou de usar os profetas e começou a usar agora o seu Filho para falar conosco. Então Jesus veio para ser aqui nessa terra a boca do Pai para nós. E ali diz: nos últimos dias Deus enviou o seu Filho para falar conosco. Estamos vivendo então os últimos dias, a qual não é mais profeta quem fala, agora quem fala é Cristo. Hoje quem fala é Cristo através da Bíblia que fala conosco. E o que Jesus falava? Qual mensagem Jesus trouxe para nós, vinda do Pai, nos últimos dias? Quando Jesus chegou diante de um homem endemoniado, ele disse: demônio, sai desse homem. Jesus veio trazer uma palavra de libertação. Jesus veio dizer: o Pai mandou dizer que vocês têm que ser livres. Jesus, quando abria sua boca, ele dizia para os coxos, aleijados: levantem, andem, caminhem, vocês estão curados. Então ele veio dizer, através do Pai, que eu, Pai, quero que vocês sejam curados nos últimos dias. Jesus, irmãos, ele veio trazer a palavra de Deus para nós. Quando as pessoas viam Jesus mexer a sua boca, eles sabiam que vinha algo tremendo dali. Era cura, era libertação, era maravilhas, eram sinais. E principalmente, quando Jesus abria sua boca, ele trazia uma palavra de salvação. Então Deus usou o Filho nos últimos dias para trazer uma palavra principal. E qual é a palavra principal? É salvação. Deus está dizendo: eu não quero que nenhum dos meus se percam. Por isso eu enviei meu Filho nos últimos dias, para que ele expresse a minha vontade na terra. Por isso que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E quem cresce no nome dele não pereceria, mas teria a vida eterna. Então Deus tem anunciado nos últimos dias, que são os dias em que nós estamos vivendo, através do seu Filho, Jesus tem pregado salvação, cura, batismo do Espírito Santo, mas principalmente salvação. Então, primeiro é a excelência, motivo da qual eu devo colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida, é porque Ele é a boca de Deus para mim nessa terra. Ele é a direção que eu irei tomar aqui nessa terra. É através daquilo que Ele disse, aquilo que está registrado. Isso é a direção para a qual eu devo caminhar. Por isso Ele deve ser o primeiro na minha vida. Eu não posso deixar tomar direções na minha vida ouvindo o que o mundo está falando. Porque o mundo está dizendo: aqui é o caminho, aqui é a solução, aqui tem socorro, aqui tem ajuda. Mas Paulo disse: prestai atenção
Primeiro, porque Cristo é a boca de Deus nesse lugar. Porque antigamente Deus usou o profeta, mas nos últimos dias Deus usou o seu Filho para falar conosco. E depois dos últimos dias, como vai ser? Quando acabar os últimos dias, quem Deus vai usar? Se os profetas foram usados primeiro, o último dia foi Jesus. E quem vai falar depois? Quem Deus vai usar? Deus não vai usar ninguém. Nós iremos falar com Deus face a face. Depois dos últimos dias, ao que vencer, estará comigo no trono. Ao que vencer, estará na Nova Jerusalém. Deus não precisará mais de profeta, Deus não precisará mais do Filho, mas Deus falará conosco face a face. Por que eu devo ter Cristo em primeiro lugar na minha vida? Porque Ele é o último mensageiro. Ele é o último que vem dizer: preparem-se, Deus está chamando. Deus quer você. Você é criação de Deus. Você é alvo de Deus. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que subirem não precisarão mais de profeta, não precisarão mais de Cristo como intercessor, mas nós falaremos face a face com Ele. Por quê? Primeiramente, porque seremos revestidos, seremos transportados, não com esse corpo corruptível, mas um corpo glorificado. Se Deus se manifestasse em nosso meio, nenhum de nós subsistiria, não aguentaria tamanha glória. Mas, após o arrebatamento da igreja, estaremos com o nosso corpo glorificado, e aí sim contemplaremos a face da glória do Senhor. Então, o primeiro motivo pela qual eu devo deixar tudo de lado, em primeiro lugar colocar Cristo na minha vida, é esse. Porque Cristo é a boca de Deus nos nossos dias. Segundo motivo, versículo 2, diz assim, a parte B: a quem, falando de Jesus Cristo, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Amém? Por que Cristo deve ser o primeiro na minha vida? Porque Deus o fez herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas são de Cristo. Tudo é dele. A minha vida é dele. A minha casa é dele. Essa igreja é dele. Você é dele. Esses bancos que você está sentado é dele. Teu dinheiro é dele. Teu carro é dele. A tua família é dele. Porque o Pai fez ele herdeiro de todas as coisas. Eu quero ler aqui com você Daniel capítulo 7, verso 14. Aonde fala sobre isso. O próprio Daniel, profeta Daniel, a qual Deus usava antes de Cristo. Daniel já profetizava, Deus já mostrara para ele que o seu filho seria herdeiro de tudo. Daniel 7,14. Ele, falando de Jesus Cristo, ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens, de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Por que Cristo deve estar em primeiro lugar na minha vida? Porque Deus fez
servir outro se existe um que tem todo o poder? Por que iremos nos submeter a alguém que tem algum poder, se nós podemos nos entregar àquele que tem todo o poder? Segundo motivo porque ele deve ser o primeiro na minha vida, porque ele é o dono de tudo. Porque muitas vezes ficamos tristes porque não alcançamos alguma coisa, porque achamos que aquilo é nosso. Ah, é meu, não consegui, fiquei triste. Irmão, não é nosso, é dele. E se é dele, se eu tenho essa sabedoria que o que eu quero é dele, tudo que eu tenho é dele, eu não terei motivo para ficar triste. Porque se eu sei que ele é o dono de tudo, se eu sei que ele me ama, eu sei que na hora certa ele vai me dar aquilo que eu preciso. Segundo motivo, porque ele é o dono de tudo. Ele é o herdeiro, irmão. E quando há um herdeiro, por lei, é passado tudo, ele tem todo o controle. Deus disse: filho, eis que te dou todas as coisas. Lá em Mateus 28, se eu não me engano, ele mesmo diz: eis que me foi dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Ô irmão, para pensar. Ele não merece ser o primeiro na sua vida? Ele é o dono de tudo. Ele é a boca do Pai aqui para nós. Tudo que você precisa é dele. Ele tem o controle. E se eu não estiver ligado com ele, como lemos lá em João, eu não poderei fazer nada, porque tudo é dele, irmão. Eu só vou poder mexer se eu estiver junto com ele, se eu e ele formos um. Para pensar. Se ele é videira, eu sou ramo, se eu estou nele, ele está em mim, ele é herdeiro, quer dizer que eu também posso ser herdeiro, eu também posso usufruir. Mas se eu não estou com ele, eu não estou com nada. Mas se eu estou com ele, eu vou usufruir daquilo que ele é herdeiro, porque eu e ele somos um. Ô irmão, ele merece o primeiro lugar na tua vida. Terceiro motivo, versículo 3 de Hebreus 1. O Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus. O que é resplendor? Resplendor é o brilho, a manifestação da luz, da glória de Deus. Deus, ninguém criou, Deus já estava desde o princípio. Deus é a luz principal, Deus é a fonte de todas as coisas. E ali diz que o Filho, Jesus Cristo, ele é o resplendor da luz de Deus. Por isso que nas Escrituras ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em treva. Ele é o resplendor da luz de Deus. Você já teve a oportunidade de ver quando o tempo está assim para a chuva, cria aquelas nuvens escuras, mas o sol está lá por trás brilhando, e volta e meia os raios de sol passam por meio das nuvens e fica aquele facho de luz. Ou quando chega final de tarde e o sol vai se impondo, e quando chega assim mais ou menos na linha do horizonte, fica aquela glória, aquela luz brilhando. Jesus é isso, irmãos. Jesus é essa luz, é a luz de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus, é o resplendor de Deus. Jesus é o poder de Deus aqui para nós. No dia da transfiguração, estavam ali os servos de Jesus,
E Jesus se afastou mais um pouco, e a Bíblia diz que de repente Jesus começou a brilhar. E o brilho foi tão forte que aqueles homens tinham que fazer assim. Ali ele estava manifestando o seu resplendor. A luz de Deus estava brilhando, ele estava mostrando o lado divino dele. Ele deixou o lado humano, o lado carnal, e ele deixou se manifestar ali o lado espiritual dele, a luz, o resplendor de Deus naquele lugar. Ele não merece ser o primeiro na tua vida. Andando com ele, irmãos, você não vai tropeçar em pedra alguma, porque ele é a luz, e na luz você enxerga onde pisa. Na luz você não tropeça. Na luz você não toma caminho errado, porque a luz mostra o caminho certo. Aquele que anda em mim jamais andará em treva. Terceiro motivo, irmãos, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Andávamos em treva, hoje andamos na luz. Nesse meio termo, treva e luz, chega um meio que chama-se Jesus Cristo. Jesus nos tirou da treva e nos colocou na luz. Por quê? Porque Ele é a luz. Ele é o resplendor da glória de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, eu quero que você vá imaginando o tamanho do Jesus que você serve. O poder que há em Jesus Cristo, que nos faz mais do que vencedores. Quarto motivo, irmãos, que ele tem que estar em primeiro lugar. Diz ali, no versículo 3, na parte B, diz assim: e ele é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Ou seja, ele é a expressão, ele é o símbolo, ele é a representação de Deus. Para você entender isso, vamos ver aqui um exemplo. O filho do irmão Eloy, olha para ele, é a cara do pai, é igual ao pai. A minha filha é a minha cara. A minha filha tem coisas que eu não ensinei a ela e que ela faz igual a mim. Jeito de dormir, jeito de falar. O teu filho tem coisa que faz que você não ensinou, mas ele faz igual. Até diz assim: olha, tem que ser pai, tem que ser filho desse cara, faz igual. Isso é a expressão exata do ser que criou. E aqui diz que Jesus é a expressão de Deus. Jesus amou todos, Deus ama todos. Jesus viu o enfermo, Jesus curava porque tinha compaixão. Deus é compaixão. Jesus olhou para Madalena e disse: eu não te perdoo, não te julgo. Vai, não peques mais. Deus não condena, Deus perdoa. Jesus, irmãos, ele é a transfiguração de Deus. Ele é o Filho de Deus. Olhamos para as atitudes de Jesus e podemos ver como é Deus, porque ele é a expressão exata de Deus. Jesus agia com poder e autoridade, igual ao Pai dele. Poder e autoridade está nas mãos de Deus. Então, o quarto motivo é porque Jesus é a expressão do Pai. Ele é a figura do Pai aqui na terra. Foi o exemplo de Deus aqui para nós. Por isso ele deve ser o primeiro em nossa vida. Quinto motivo. Se você puder pegar a Bíblia para acompanhar comigo, irmãos. Diz assim, no versículo 3 ainda, no finalzinho do versículo: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Porque Jesus deve ser o primeiro na minha vida? Porque ele sustenta
todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele sustenta o firmamento da terra com o poder da sua palavra. Ele sustenta a minha vida com o poder da palavra dele. Ele sustenta o meu trabalhar com o poder da palavra dele. Essas paredes estão de pé porque ele tem sustentado com o poder da palavra dele. O mundo ainda não se destruiu porque ele tem sustentado o mundo no seu equilíbrio com a sua palavra. Por isso ele deve ser o primeiro na nossa vida, porque pela palavra dele todas as coisas são sustentadas e firmadas. Tira Jesus da nossa vida para você ver. Tira Jesus do controle da minha vida para ver o que vai acontecer. Rapidamente eu vou cair. Rapidamente eu vou voltar a ser aquilo que eu era. Mesmo que eu não queira, as coisas atrás virão atrás de mim. Pastor, por que não vem hoje? Por que o vício não vem atrás do pastor hoje de novo? Porque Cristo tem me sustentado com a sua palavra. Porque o poder da boca de Cristo tem me sustentado firme até o dia de hoje. Por que a maldição que estava sobre a minha vida, lançada pelo meu pai, foi quebrada e até hoje está quebrada? Porque Cristo tem sustentado o meu livramento com a sua palavra. É eu sair da presença de Cristo, a maldição vem e volta para a minha vida. Não volta porque Cristo tem sustentado. A Bíblia diz que o quinto motivo que ele deve ser o primeiro na minha vida é porque através da boca dele a minha vida e todas as coisas têm sido sustentadas e não caíram e não se desfizeram, porque ele tem sustentado tudo. Irmãos, Cristo merece mais reconhecimento da nossa parte. Sexto motivo, vai acompanhando comigo ali. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, aliás, é o sétimo já. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele, Jesus, se assentou à direita da majestade nas alturas. Depois de ter quebrado todo o pecado, purificado de todo o pecado, ele se assentou à direita nas alturas, na majestade nas alturas. Depois de ele ter purificado todos os pecados. Irmão, Jesus, ele viveu antes de eu e você nascer. Antes do mais velho que está aqui nascer, Jesus já tinha vindo, feito a obra e já tinha purificado os pecados. O que nós aprendemos com isso? Desde quando eu nasci, os meus pecados já foram purificados por Ele. Ele já perdoou todos os pecados antes mesmo de eu cometê-los. Lá na cruz do Calvário, Ele purificou todos os pecados. O que acontece? Acontece que nós falhamos. E muitas vezes, por não sabermos que Ele já purificou, que basta apenas eu me arrepender, pedir perdão e só perdoar, por não saber disso, eu deixo o acusador me destruir. E o acusador vem e diz: quem é você? Você não merece. Você não merece um Deus assim.
Você é miserável, você não vale nada, você é um pecador, você, olha, não merece nada, você tem que ir para o inferno. Irmão, eu não conhecer a bênção que Deus preparou através de Jesus, na purificação dos pecados, quando eu não tomo posse disso, eu deixo o inimigo me acusar e me destruir. Mas a partir do momento que eu descubro que os meus pecados já foram perdoados, eu posso encher o peito e dizer: acusador, em nome de Jesus, eu estou purificado. Sai da minha vida e não volta mais. E não ser mais acusado e caluniado por ele. Irmão, Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Ele tomou todo o juízo que estava sobre nós. Ele tomou naquela cruz. Ele se fez pecador por nós, antes mesmo de nós nascermos. Então, enquanto eu não tomar posse dessa palavra, o inimigo vai poder me acusar, me humilhar, me destruir. E muitos têm perdido a vida por desconhecer essa obra de Jesus. Muitos têm se afastado da casa de Deus, da salvação, têm dado ouvido a muitas conversas e têm perdido a salvação porque esquece que Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar. Então, amados, sobre cada um que está aqui agora, Jesus pode e já perdoou os seus pecados. Hoje mesmo, você pode sair daqui branco como a neve, as vestes brancas como a neve, purificado, sem nenhum débito para com o inimigo, totalmente limpo perante Deus, não por nosso mérito, mas porque Cristo purificou-nos de todo o pecado. E agora está sentado à destra de Deus, herdeiro de todas as coisas. Por que Cristo deve ser o primeiro na minha vida? Por tudo isso que eu falei, irmão. Por que eu tenho que adorar somente a Ele? Por tudo isso que eu falei. Como eu vou ser vencedor? Colocando Cristo em primeiro lugar na minha vida. Quando eu coloco Cristo em primeiro lugar, como símbolo maior de adoração, todas as coisas começam a cooperar para o meu bem. Não podemos inverter, colocar os nossos sonhos, nossos alvos, nossos objetivos acima de Cristo. Cristo tem que ser o primeiro na nossa vida. A salvação fala mais alto. Por isso que Paulo diz ali em Hebreus capítulo 2, que não podemos negligenciar tão grande salvação. Deus não usou um cabrito, Deus não usou um anjo, Deus usou o seu Filho para nos salvar. Filho que é muito mais valoroso do que qualquer anjo. Filho que vale muito mais de qualquer sonho que você tenha. Jesus vale mais. Irmãos, o valor da nossa salvação não está só na morte da cruz. Porque quantas pessoas morreram na cruz? Não foi só Jesus. Muitos outros homens morreram na cruz. Mas a nossa salvação está na pessoa que morreu na cruz. Jesus Cristo. Tanto que ao lado dele morreram mais dois. Ninguém é salvo por eles. Mas somos salvos por causa de Jesus Cristo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Paulo diz, vamos ler o que Paulo diz agora aí. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que
temos ouvido, a isso que foi pregado. Que Cristo é maior, que Cristo é mais forte, é mais poderoso, para que jamais nos desviemos. Irmão, se você pegar essa palavra hoje, e a partir de hoje, você disser, Cristo realmente é o primeiro, Ele é o maior, Ele é o meu Jesus, você nunca vai se desviar. Mas a partir do momento que você tirar Ele do primeiro lugar e colocar outra coisa em primeiro lugar, você rapidamente poderá se desviar, porque você vai se frustrar, você vai desanimar. E se Jesus está em primeiro lugar na tua vida, jamais você vai se desviar. Lembra-te daquele jovem rico? Chegou diante de Jesus. E Jesus disse para ele perguntou para ele, o que precisa fazer para ser salvo? E Jesus diz, olha, cumpra a lei. Não, mas a lei eu já cumpro desde pequenininho. Aí Jesus olha para o coração dele e diz, não faz isso, vende os teus bens, dá aos pobres e me segue. Aquele jovem pegou toda a sua riqueza, colocou do lado da balança. Pegou Jesus Cristo e colocou do outro lado. Para aquele jovem, a sua riqueza. E ele disse, a minha riqueza vale mais do que Cristo. Então ele virou as costas. E a Bíblia diz, irmãos, que ele não saiu pulando de alegria. Fiquei com dinheiro, larguei Cristo. A Bíblia diz que ele saiu triste. Olha como é que é a vida. Todo aquele que troca qualquer coisa por Cristo nunca sai alegre. Sempre sai triste. Porque a sua ganância faz trocar precioso por aquilo que não tem valor. Que nós que estamos aqui nessa noite, venhamos pegar todas as coisas e colocar numa balança hoje, mas que Cristo venha falar mais alto, que possamos dizer, Senhor, eu troco tudo pelo Senhor, nada ocupa o teu lugar no meu coração. Desejo, sonho, vontade, ganância, sucesso, nada, Senhor, ocupa o teu lugar na minha vida. A minha vida primeiro é o Senhor, é te agradar, é fazer a tua vontade, é te servir, porque eu quero a minha salvação. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Que convite? Queria convidar você que ainda não colocou Cristo como primeiro lugar na tua vida. Quem sabe você tem colocado a tua juventude em primeiro lugar. Sou jovem, não preciso dessa coisa. Quando eu envelhecer, aí sim. Será que vamos envelhecer? Então eu te convido nessa noite a vir aqui na frente e abraçar a Cristo e dizer, Jesus, eu te coloco em primeiro lugar na minha vida. A minha vida eu coloco em tuas mãos. Primeiro, irmãos, porque Ele é a boca de Deus que vai direcionar você. Segundo, Ele é herdeiro de todas as coisas. Terceiro, Ele sustenta tudo com a sua mão e a sua palavra. Ele perdoa os nossos pecados. E salvação é somente através dele. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Se você ainda não fez isso, ainda não entregou a tua vida para Deus, eu te convido nessa noite, faça isso. Entrega a tua vida para Cristo. Eu não sei como é que você está vivendo. Quem sabe a tua vida, irmãos, tem sido um tormento. Quem sabe a tua vida tem sido sonhos e mais sonhos frustrados. Você tem visto, dia após dia,
a tua vida se definhando, se acabando, os teus sonhos estão cada vez mais longe de se concretizar. Quem sabe você não tem paz, não tem alegria. Quem sabe você não está nem dormindo à noite, porque você sente um peso sobre você. Jesus está nessa noite dizendo: filho, vem aqui e eu vou mudar a tua história. Eu vou tirar esse peso das tuas costas. Eu vou mudar a tua vida. Se tem alguém, irmãos, vem aqui à frente agora e nós vamos orar por você. E a partir de agora, você já vai experimentar uma nova vida em Jesus Cristo. Vem, não fique olhando para o lado. Não fique pensando que os outros vão pensar. Agora é hora de você ser abençoado. É hora de você realmente pensar: vale a pena viver como eu estou vivendo? Vale a pena viver de ilusão? Vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo disse: não podemos negligenciar tão grande salvação. Jesus veio a esse mundo para salvar a tua vida. Ele que criou os céus e a terra, deixou tudo de lado, entrou num corpo igual ao nosso e veio pagar esse preço, para que hoje você pudesse ter vida e vida com abundância. Se não temos ninguém, eu quero agora que a igreja coloque a mão na altura do coração. Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite. E aqui, Senhor, nós esboçamos algumas das excelências, alguns dos motivos pela qual o Senhor merece ser o primeiro em nossa vida. Que cada um que aqui está, Pai, possa verdadeiramente colocar o Senhor como primeiro em sua vida. Primeiro na família, primeiro no trabalho, primeiro na hora do lazer. Que o Senhor venha a ser o primeiro em todos os momentos. Que possamos viver uma vida de comunhão contigo. Comunhão enquanto trabalhamos, enquanto passeamos, nos divertimos, enquanto estamos enfrentando batalhas, lutas. Que possamos ter sempre essa comunhão contigo. Sempre estar em espírito ligado com o Senhor. Porque o Senhor merece o primeiro lugar em nossa vida. Em todas as coisas, o Senhor é o melhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Cristo deve ser o primeiro em nossa vida. Tudo que você fizer, coloque Ele em primeiro lugar. Antes de tomar qualquer atitude, veja se o nome dele vai ser glorificado nisso. É simples, irmãos. É questão de colocarmos em prática. Eu vou falar alguma coisa. Será que vai agradar a Cristo? Eu vou tomar alguma decisão. Será que vai agradar a Cristo? Coloque Ele em primeiro lugar. Eu vou fazer algo. Cristo, o que o Senhor acha? Devo? Não devo? Fala comigo, Senhor. E Ele fala, irmãos. E Ele mostra. Porque Ele é o primeiro em todas as coisas. Aprendamos a colocar Cristo aonde Ele merece estar em nossa vida. Em primeiro lugar.
Amém? Pode se sentar aplaudindo o nome do Senhor. Os diáconos.